Pessoal, boa noite. Boa noite, Mafisa. Oi, Rose. Bárbara. Boa noite a todos. Esperar só mais um pouquinho para dar tempo às pessoas entrarem. O nosso evangelho de hoje está no capítulo 2. Meu reino não é desse mundo. E nós vamos falar sobre a vida futura. Vou esperar só mais um minutinho. Espero que estejam todos bem, com saúde, né? Então, vamos começando hoje, nessa noite. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês. Muito bom estar aqui com vocês de novo, né? Muita felicidade estar aqui com vocês. Então, o nosso evangelho hoje está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E fala, meu reino não é desse mundo, sobre a vida futura. Pilatos, tornando a entrar, pôs no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse, sois o rei dos judeus. Jesus lhe respondeu, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse, sois, pois, rei? Jesus lhe replicou, vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ela apresenta em todas as circunstâncias como o tempo para onde tende a humanidade, e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nessa obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Ora, meus irmãos, se esta vida fosse única, se nós não tivéssemos a lei da progressão do espírito, se nós não tivéssemos a benesse da reencarnação, que nos faz evoluir dia após dia, como poderíamos falar em justiça? Como poderíamos dizer que Deus é justo? Quando algumas crianças nascem cegas, nascem surdas, algumas pessoas têm tanto e outras pessoas têm tão pouco. O grande problema da humanidade é ser imediatista, é ser egocêntrica, é não perceber que somos uma pecinha do quebra-cabeça nessa vida. Sozinho, ninguém forma quadro, ninguém forma imagem. E se Deus nos fez diferentes e únicos,
é para que nós possamos formar esses quadros, essas imagens no decorrer das nossas vidas e vidas e vidas. Essa é a essência da justiça divina. Temos, nós espíritas, a ciência da lei da causa e efeito. Sabemos que temos quase sempre reencarnações programadas para que possamos aprofundar os nossos dons e tentar remediar as nossas falhas. E essa é a maior prova da benevolência divina conosco, e o maior presente que Deus nos dá é justamente que nós não nos lembremos daquilo que fomos, porque se talvez lembrássemos, não conseguiríamos andar rumo à evolução, porque estaríamos estagnados, muitas vezes até de espanto com o que podemos ter feito antigamente. Quando Deus diz, a casa do meu Pai tem muitas moradas. Quando Jesus diz, meu reino não é desse mundo, ali, naquela época, naquele contexto onde as pessoas não podiam ter uma noção maior dessa verdade, ele já dava sinais de que essa vida, essa terra que nós habitamos é passageira. E quando ele dizia que nós devíamos nos desapegar de tudo, que o materialismo não nos levaria a lugar algum, era porque essa terra, essa vida que nós temos, ela é efêmera. Essa vida que nós temos hoje, que nós nos agarramos tanto, nos apegamos tanto, ela não é nada diante das maravilhas que nos esperam na casa do Pai. Mas para que isso ocorra, é preciso que nós tenhamos uma fé inabalável, de que estamos aqui em transição, que estamos aqui para aprimorar o nosso espírito, que a benevolência divina nos dá esta oportunidade. E todo dia, quando nós levantamos, acordamos e abrimos os olhos, Deus nos diz, você tem uma chance de mudar, você tem uma chance de fazer diferente. E agora a gente está, a humanidade inteira, num período complicado, onde a nossa fé ela é posta à prova todo dia, a toda hora. Os nossos corações estão pequenininhos, angustiados, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, porque o nosso futuro é incerto. Nós não imaginamos jamais que a Terra passaria por algo desta natureza. E muitos foram, infelizmente, alcançados pela tristeza de perder um ente querido, né, no meio desta pandemia, de perder alguém próximo. E a gente às vezes fica meio perdido, sem saber porquê, sem entender. Hoje eu ouvi uma frase, por que que os bons vão primeiro? Talvez seja por isso, porque eles sejam bons. Porque eles já tenham cumprido a sua missão neste mundo. E porque agora eles partem para a casa deles de verdade, que a espiritualidade vai os acolher para que eles possam assumir novas missões de evolução, seja lá no mundo espiritual, seja para fazer outra programação, para vir aqui e se aprimorar mais e mais. Precisamos a cada dia restabelecer essa nossa fé ainda tão pequena, ainda tão vacilante. Precisamos ter fé que aqueles que partiram, que eram tão queridos, estão acolhidos, cumpriram sua missão, porque essa era a missão que foi dada a eles. Eu certa vez escutei que nós não sabemos compreender a morte como deveríamos. Muitos de nós encaram a morte, encaram a partida como se ela fosse um fim, como se fosse um baque em todos os sonhos, em todos os anseios. E tudo isso ocorre porque nós ainda não conseguimos vislumbrar as maravilhas que nos esperam do outro lado.
Sim, Aurinete, um dia todos nós seremos anjos. Essa é a nossa missão maior, nos aperfeiçoarmos para chegarmos cada vez mais perto dos ensinamentos do Pai. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês hoje, meus irmãos, meus queridos, é que nós não devemos temer essa porta que às vezes se abre e tira do nosso convívio aquelas pessoas que amamos. Elas não saem do nosso convívio, elas saem do nossa mira de alcance dos nossos olhos. Elas saem do alcance das nossas mãos. Mas quem pode medir o alcance do amor, o alcance de um coração que vai além dessa porta que nós tanto tememos? Chico Xavier certa vez disse que um amor de mãe arromba as portas do céu. E eu complementaria, qualquer amor sincero pode chegar até os nossos entes que partiram. Não partiram cedo, partiram no tempo certo, partiram no tempo de Deus, porque nós não temos a ciência de qual é o tempo certo da vida. Então precisamos, meus irmãos, acalentar os nossos corações nesse momento de angústia e ter fé que tudo o que ocorre em nossas vidas hoje é para a nossa evolução e para o nosso bem. E que o tempo é certo. Talvez não seja o tempo que nós quiséssemos, mas é o tempo certo. E eu hoje separei um poema para ler para vocês, de Rabindranath Tagore. E eu peguei alguns trechos do poema, porque ele era muito grande, infelizmente não ia ter tempo de ler todo. Mas ele diz mais ou menos assim: agarra firme a tua fé, coração meu, pois logo amanhecerá. A semente da promessa está no fundo da terra e um dia brotará. Como botão, o sono abrirá seu coração para a luz e o silêncio encontrará sua voz. Aproxima-se o dia em que teu fardo se tornará o teu dom, e os teus sofrimentos iluminarão o teu caminho, pois a morte não é o apagamento da luz, mas é o ato de dispensar a lâmpada, porque o dia já raiou. Então, amigos, não vamos temer a morte, não vamos contrapor o tempo, vamos acreditar na benevolência divina, vamos fortalecer a nossa fé. Eu espero que todos vocês fiquem bem, que Jesus toque o coração de todos vocês, que aquelas famílias que estão sofrendo com as perdas ou porque estão com alguém querido nos leitos de hospitais possam ser fortalecidos. Que Deus abençoe a todos e que os ilumine nesse nosso caminho, que não é fácil para a evolução, mas é possível porque Jesus é conosco. Paz e bem, uma boa noite a todos.